Para os ouvintes da live Reflorescer, uma boa tarde para todos. É muito bom estar aqui mais uma terça-feira. E nós já estamos assim no finalzinho, né? O ano já está terminando. Um mês mais ou menos, e o ano de 2023 vai terminar. Mas eu glorifico a Deus, porque apesar de muitos percalços que aconteceram neste ano, foi o ano dos meus 80, que eu comemorei com a minha família. Foi o ano de algumas conquistas, que eu não vou falar agora tudo, né? Porque a gente vai ter que ter um programa para finalizar fazendo considerações. E eu farei nesse programa. Mas eu estou muito feliz porque hoje nós chegamos ao término do estudo das cartas para as igrejas da Ásia. Hoje nós vamos estudar a 7ª carta, que é a carta que foi escrita à igreja de Laodiceia. Mas antes, eu quero fazer uma oração. Uma oração porque eu tenho sabido de muitas pessoas doentes, muitas pessoas, inclusive pessoas conhecidas nossas, pessoas que têm pedido para que nós vamos à casa delas orar, fazer orações pela sua saúde. Há muita gente doente, não apenas do corpo, mas da alma também. E nós não escapamos disso. Nós não podemos nos considerar pessoas sãs, completamente sãs. Não somos. Temos nossos revertérios, e aí precisamos muito da oração, precisamos muito do contato com o Senhor, com a Trindade Santa, que é o que nos pode acalmar a alma, que é o que nos pode tranquilizar. Então, pelos doentes do corpo e da alma, vai a minha oração. Por aqueles que estão, eu sempre falo isso, eu até sou uma pessoa redundante neste tipo de oração. Pessoas que estão em depressão, em melancolia, em tristeza, tristes por quaisquer motivos, que não encontram alento, que não encontram ânimo, que acham que viver é uma chatice, que era melhor saírem do planeta. Eu digo a vocês, olha, jamais façam uma coisa dessas, porque a nossa vida ela foi criada por Deus e só Ele pode tirá-la. Se há alguém neste momento que está me ouvindo e que está com uma intenção dessas, porque eu nem pretendia falar sobre isso, mas chegou uma coisa assim para me alertar sobre isso. Se há alguém desejando tirar a sua própria vida, pois que não faça. Não faça porque vai mergulhar num caos, num inferno espiritual tremendo e eterno. Porque a vida nos é dada por Deus e só Ele pode tirar. O Salmo 139, ele nos diz que o Senhor fala conosco. Eu te vi mais informe no ventre da tua mãe. Eu fiz cada cabelinho do teu corpo, cada ossinho do teu corpo. Enquanto você ainda era formado no ventre da tua mãe. E eu te chamei pelo nome. Então o Senhor é o que nos dá forma. É Ele que nos cria.
É Ele que já nos conhece e já nos chama, já nos capacita desde o ventre da nossa mãe para fazer a sua obra. A quantos Ele já capacitou? A quantos Ele já capacitou? Milhares, milhões. E Ele continua com olhos como chamas de fogo percorrendo a terra. Percorrendo a terra para encontrar fiéis adoradores. Então, Pai amado, Pai querido, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, eu te peço, Senhor, eu te imploro que tu olhes para todos os que estão doentes, muita gente doente, muita gente com comorbidade, muita gente vítima de tombos. Eu tenho tomado conhecimento, tenho ido visitar algumas pessoas assim. Há muitas pessoas precisando de uma oração, precisando de uma palavra de ânimo, de estímulo e precisando, sobretudo, de que nós apresentemos para essas pessoas Jesus de Nazaré como o médico dos médicos, como o psicólogo dos psicólogos. E que eles aceitem, acreditem, exercitem sua fé, sabendo que Jesus é aquele que pode curá-los de todo o mal que os aflige, sejam males materiais ou males espirituais. E não nos esqueçamos de discipular pessoas. Deus tem tocado muito no meu coração nestes últimos dias para discipular. E eu estou pensando numa maneira de fazê-lo. Discipular, fazer discípulos. Eu acredito que a nossa igreja vai entrar no processo de discipular e é aí que eu vou aproveitar para ser uma discipuladora, fazer discípulos. E eu peço, Senhor, que essas pessoas que estão nesta situação de doença, de comorbidade, de inquietação, porque não conseguem ficar curadas de algumas mazelas, que nesta tarde venha o socorro bem presente na hora de tamanha tribulação. Que nesta tarde, meu Senhor da glória, os anjos socorristas de Miguel Arcanjo venham trazendo o bálsamo de Gileade para balsamizá-las da raiz dos cabelos até a planta dos pés. Esse bálsamo é um bálsamo invisível, mas real. É um bálsamo que cura corpo e cura alma. Tenhamos fé, meus irmãos, tenhamos fé. O Senhor não vai permitir para sempre essas comorbidades, esses problemas físicos e esses problemas da alma. Ele vai nos curar porque Ele é especialista. A especialidade dele como médico é cura do corpo e cura da alma. E quando nós nos sentimos aflitos, vamos para o secreto espiritual, para o canto do nosso quarto, e ali em secreto conversemos com Ele e peçamos a cura. Que todos vocês que estão em tais situações recebam agora, neste momento, o bálsamo de Gileade, trazido pelos anjos, que é invisível, mas é real. Vai descer da raiz dos cabelos até a planta dos pés, passando pelo corpo, por todas as partes do corpo,
que são doentes e pela alma também, principalmente pela alma. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de oração, de injetar ânimo naquele que está para baixo, naquele que está entristecido e vivenciando problemas, porque os problemas eles vêm sem nós esperarmos. Eles não avisam que vão chegar, eles batem na porta. Aliás, não batem na porta para dizer eu estou chegando, mas chegam e muitas vezes trazem assim muita tristeza para nós, chegam assim assolando quando a gente não espera e nos causam transtornos. Mas mesmo assim, não esqueçamos que nós temos um general de batalha que batalha por nós, as nossas lutas, e outro que advoga as nossas causas, Pai e Filho, e o Espírito Santo vai traduzindo as nossas necessidades para os altos céus com gemidos inexprimíveis. Amém e amém. Então vamos agora ler a 7ª carta à igreja de Laodiceia, que está no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, dos versículos 14, dos versículos... Tem algum problema? Não é possível. Você falou que eu falava P e B, mas não é com P e B. Alô, alô, alô? É um barulho que tá, aquele ploc, ploc, é um barulho muito forte. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui, Jesus, começando a carta para a igreja de Laodiceia, ele se intitula como o Amém. O Amém. Se intitula como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Continuando, ele diz: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só, irmãos, que coisa tenebrosa. Coisa tenebrosa. Jesus falando a Laodiceia: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, bom proveito. Porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso aí tem que... Vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, o Senhor abomina. É preferível que a pessoa nem faça nada do que fazer mal feito, do que fazer a obra de qualquer maneira, fazer a obra mal feita. Ele diz: nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente.
ou uma coisa ou outra. Frio é aquele que não se importa, né? Não se importa, não se envolve, faz, mas não faz direito. E quente é aquele que se envolve. Tá com esse problema. Eu continuo, né? Tomares que foras frio ou quente. Então, o quente é aquele que se envolve, faz a obra com paixão, faz a obra com amor, se envolve realmente. Aí ele diz no versículo 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Jesus vomitando. É claro que isso não acontece literalmente falando. Isto é o nível espiritual. Isso aí é o nível espiritual. Vomitar-te-ei da minha boca significa que o Senhor vai largar de mão aquela pessoa. Vai largar de mão. Porque a pessoa não quer entrar no prumo da vontade dele, então é assim que será. Aí no 17 ele diz: como dizes? Isso que o Senhor Jesus vai falar agora no 17 é como a igreja de Laodiceia, uma das igrejas da Ásia Menor, é como ela se considerava. Ela dizia assim: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes, aí Jesus continua dizendo, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Continuando. No 19, o Senhor Jesus já dá uma palavra mais branda para aquela igreja. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. No 21 ele diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Gente, as promessas são maravilhosas, incríveis. E no 22 termina como todas as cartas terminam, todas as 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora nós vamos ler o contexto histórico da igreja de Laodiceia. Os crentes laodicenses eram ricos, abastados, e não precisavam da ajuda de quem quer que fosse. Eles gozavam de paz e segurança provenientes de suas riquezas,
mas ignoravam sua real condição. Aqui, é como está no versículo 17: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí o Senhor Jesus mostra para eles não qual era a condição deles material, porque materialmente eles tinham tudo, tudo o que a riqueza lhes facultava ter. Lhes facultava ter. Mas eles não imaginavam qual era a sua real condição espiritual. E Jesus diz assim: e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Espiritualmente falando, miserável, pobre, cego e nu. Dá para a gente. A palavra não nos diz explicitamente como essas pessoas agiam, mas rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas certamente, se Jesus os considerava desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus, é porque eles eram abastados para si mesmos e para suas famílias. Agora, não se importavam com os outros, com os pobres. Imagina o que entristece o coração de Deus. É o povo pobre que passa fome, que anda descalço, que anda nu, que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que não tem o que calçar, que não tem condição de comprar remédios. Bom, agora nós temos um SUS que está cuidando muito bem, pelo menos de mim e do meu marido, nós estamos sendo muito bem cuidados no SUS. As pessoas pobres já têm algum acesso a isso, mas imagina nessa época, não havia SUS. Nessa época, os pobres dependiam de ter um dinheirinho para ter uma banquinha no meio da rua para vender uma fruta, um legume, uma verdura, como nós vemos hoje em dia, nos dias de hoje, muitos sobrevivendo dessa maneira. E aqueles ricos, pelo visto, não se preocupavam com eles, não se preocupavam em abastecê-los com uma cesta básica, com roupa, calçado, nada disso, remédio, nada disso. Eles se bastavam, digamos assim. Se bastavam. Nada lhes faltava, tinham de tudo. Mas Jesus contemplava, Jesus os via falando isso. Estou enriquecido, rico estou e de nada tenho falta. Mas Jesus, como nos vê como um raio-x, ele via a verdadeira situação de miserabilidade, de desgraça, de pobreza, de nudez espiritual daqueles crentes da igreja de Laodiceia. Da igreja de Laodiceia. Daí no verso 17 nós temos toda essa fala do Senhor, né? Jesus declarou que aquela igreja era espiritualmente morna, nem fria nem quente. Por isso, ele a vomitaria de sua boca. No verso 16, né? É isso que eu já falei. Porque se fosse frio, não faria a obra direito. Nem ligaria de fazer. E quente, é claro que ele ia fazer a obra direito. Fazer a obra com afinco, com amor, se debruçando com dedicação.
Mas morno é aquele que faz de qualquer maneira. Certamente, se dissessem que tinham a fé, mas não tinham as obras, nós sabemos que eles eram daquele tipo de cristãos que talvez dissessem que tinham fé, mas não tinham as obras. E a fé sem obras é morta, né? E aí no verso 18, aliás, não, no verso 18 não. A igreja de Laodiceia, representa as grandes congregações de hoje. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nisso que está sendo lido agora. A igreja de Laodiceia, representa as grandes congregações de hoje, com templos suntuosos e grande prosperidade material. Aponta para uma religião acomodada aos padrões do mundo, relegada à formalidade e indiferença espiritual. Então, nós sabemos perfeitamente, eu já falei aqui durante todo o estudo das cartas às igrejas da Ásia, que essas cartas elas foram endereçadas às igrejas da Ásia, mas elas permanecem atualíssimas até os dias de hoje. E cada uma delas tem uma palavra de Jesus para aquele tipo de igreja que elas representam, para cada uma. Então, está dizendo aqui que a última carta que foi escrita à igreja de Laodiceia, ela está sendo dirigida a uma igreja que representa congregações hoje, congregações suntuosas, faraônicas, ou seja, gigantescas, muito bonitas, muito adornadas, tá? Com grande prosperidade material, mas que exercem uma religião acomodada aos padrões do mundo, relegada à formalidade e indiferença espiritual. Ou seja, a indiferença está sempre presente no coração dos seres humanos, daqueles que não querem se comprometer realmente com a palavra. E uma formalidade, ou seja, é um ritual, é uma coisa ritualística, sabe? É uma coisa ritualística. E que isso não agrada ao coração de Deus, tá? Não agrada. Laodiceia se tornou um tipo da igreja apóstata, presente em nossos dias. Porém, conforme sabemos, as 7 igrejas coexistem em todas as épocas. Foi o que eu acabei de explicar agora. Tudo o que elas falam, há um pouquinho de cada uma delas nas igrejas que foram passando através dos séculos e nas igrejas que existem hoje, no século XXI, no ano de 2023. Todas elas, olha lá. Coexistem as igrejas da Ásia em todas as épocas. Portanto, suas mensagens são atuais e servem para que tomemos uma firme posição. Isso é para nos despertar. E muitas vezes você passa um ano inteirinho numa igreja e você não vê falar uma única vez sobre essas cartas. Não vê.
Ora, se elas estão aqui registradas no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, se é explicada a quem elas foram dirigidas, quem recebeu as 7 cartas, quem escreveu, ditadas por Jesus, é porque o povo cristão precisa saber. Do contrário, não estaria aqui no livro da vida. Por que se colocaria isso aqui se não fosse para as pessoas cristãs tomarem conhecimento disso? Do contrário, por quê? Certo? Então, nós vamos agora fazer comentários a respeito daquilo que foi explicado. De princípio, nós sabemos que a igreja de Laodiceia era nem fria nem quente, era morna, e que o Senhor prometeu vomitá-los caso eles não mudassem. O que me chama a atenção nessas cartas é a tolerância, é o amor acima de tudo o amor. Depois é que vem a tolerância, é a paciência, é a benignidade do Senhor que vai dar uma chance a essas igrejas. Não houve nenhuma delas que o Senhor terminasse a carta sem dizer que caso eles mudassem, caso eles retrocedessem das suas posições, isso seria mudado. O Senhor Jesus reverteria o quadro e, inclusive, lhes daria prêmios numa outra dimensão, numa outra vida. Então, aqui, esta é a condição espiritual da igreja de Laodiceia, nem fria nem quente. Isso aqui são as considerações que a gente vai fazendo em vistas, mediante as pesquisas. A igreja morna é aquela que transige. Transigir significa ceder, chegar a um acordo com o mundo e em comportamento se assemelha à sociedade ímpia ao seu redor. Professa o cristianismo, mas na realidade é espiritualmente desgraçada e miserável. Por quê? Em geral, essas igrejas, digamos assim, que são como a igreja de Laodiceia, são de pessoas abastadas, que têm dinheiro, que o dinheiro para elas é tudo, e elas vivem muito bem, não precisam de nada nem de ninguém, materialmente falando. E aí é aquilo, transigir quer dizer ceder, quer dizer fazer pacto, quer dizer estar associada ao mundo. Professa o cristianismo, mas na realidade é espiritualmente desgraçada e miserável. Tudo isso, gente, ao nível espiritual. Porque uma pessoa rica se apresenta para você, ou bem abastada, não precisa ser tão rico, nada lhe falta, tem tudo, tem folga em tudo. Esta pessoa, você não vai dizer que ela é uma pessoa miserável, nua, que é uma pessoa desgraçada, nada disso. Aos olhos humanos, essa pessoa é uma pessoa muito afortunada, digamos assim. Mas aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, essa pessoa é isso tudo.
desgraçada, nua, miserável, entendeu? Por quê? Porque tudo isto é ao nível espiritual. Espiritual. Viu, gente? Tudo isso é ao nível espiritual. Espiritual. Porque o Senhor nos vê por dentro. Cristo faz a esta igreja de Laodiceia, a essa, uma séria advertência no tocante ao seu julgamento quanto à mornidão espiritual. Isso está nos versículos 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Né? Cristo faz também um convite sincero para que aquela igreja se arrependa e seja restaurada a uma posição de fé, justiça, revelação e comunhão. Ou seja, quando o Senhor Jesus fala aqui no versículo 18, ele está falando isso tudo. Ele está fazendo à igreja de Laodiceia um convite muito sincero para que retroceda do seu mau caminho e tome um caminho de retidão, de arrependimento das falhas, que comece a enveredar por esse novo caminho de retidão, que é um caminho de fazer as boas obras, tudo aquilo que uma igreja que é segundo o coração de Deus faz, entenderam? Como, por exemplo, a igreja anterior a essa, que é a igreja de Filadélfia, que é uma igreja segundo o coração de Deus, e ali o Senhor convida essa igreja para que faça as boas obras, para que tome o rumo certo, para que haja com justiça, com retidão, acima de tudo com o amor ágape, que é aquele amor que é o amor que vive no coração de Cristo e que pode viver também no nosso coração, do momento em que nós façamos uma sintonia com Ele. Esse amor também vem para os nossos corações. Ele convida essa igreja de Laodiceia a retroceder dos maus caminhos e a começar a trilhar os novos caminhos, fazer as boas obras. Para que possa haver nessa igreja, será que uma igreja como Laodiceia, que não é nem fria nem quente, mas é morna, nessa igreja há justiça, nessa igreja há retidão, nessa igreja há comunhão, nessa igreja há revelação, nessa igreja há profecia? Será que há isso? Pensem nisso, meus queridos irmãos. Tudo isso são atributos, o que eu acabei de falar, atributos de igrejas segundo o coração de Deus. Aqui nos versículos 18 e 19, ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios para que vejas. Tudo isso aqui é ao nível espiritual. O que isso tudo aqui resume? Ouro provado no fogo, vestes brancas,
para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e a unção nos olhos com colírio para que vejas, né? Olha só, ele diz, para que te enriqueças, para que te vistas e para que unjas os olhos com colírio para que vejas, né? Tudo isso aqui é o nível espiritual. E tudo isto aqui que o Senhor Jesus fala no versículo 18 do capítulo 3 de Apocalipse resume-se numa única coisa, sabe qual? A palavra de Deus. A palavra é que contém isso tudo aqui. A palavra é que nos traz ouro provado no fogo, vestes brancas espirituais e colírio para os nossos olhos. É a palavra é a verdade. A palavra cura, salva, liberta, arranca das trevas e nos leva para a sua maravilhosa e inconfundível luz. E no versículo 19, ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nesta era da igreja morna, firmes são as promessas de Cristo às igrejas vencedoras. Ele virá a elas com bênçãos e no poder do Espírito Santo. E abrirá uma porta para que possam glorificar o seu nome e proclamar o Evangelho eterno. Olha só as promessas, porque eu disse ainda há pouco para vocês que o Senhor Jesus, mesmo com cartas de repreensão e repreensões altamente severas, ele não deixa de ter uma palavra de ânimo para os crentes de determinada igreja, como não deixou de ter para com os crentes da igreja de Laodiceia. E ele convida a esses crentes que estavam trilhando caminhos errados espiritualmente falando, ele os convida a que abandonem aquele caminho e vão para o caminho certo, o caminho da salvação, o caminho da unção, das profecias, o caminho da verdade, que é um único, o caminho da palavra, pura, verdadeira e eficaz. E nos versos 20 a 20, né? E 22, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Aliás, 20, 21 e 22. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse é o 20 do capítulo 3. 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Né? E aí ele abrirá uma porta. O verso 20 diz isso. E abrir a porta, aliás, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Mas ele também nos promete abrir portas. E quando o Senhor abre portas, ele não abre um pedacinho, ele escancara portas para que nós passemos por elas e sejamos bem-aventurados e vencedores. Viu, meus queridos irmãos? Isso tudo para que possamos glorificar o nome de Deus e proclamar o Evangelho. É tudo que o Senhor quer de nós, que nós exerçamos a fé nele, que nós assumamos estar com ele
e façamos a obra com amor, com diligência, com forças, né? E preguemos o Evangelho. E aqui diz mais: a igreja de Laodiceia, em sua próspera autossuficiência e seu mundanismo, tinha rejeitado o Senhor Jesus Cristo. O convite de Cristo, como estando fora da porta da igreja, é um apelo seu por comunhão com qualquer pessoa que se arrepender da mornidão espiritual. Ou seja, isso não é só para a igreja de Laodiceia, é para a igreja hoje, né? Eles haviam se afastado de Deus, como a maioria dessas cartas foi escrita para igrejas cujos membros se afastaram de Deus, de alguma maneira. E ele convida, o convite de Cristo, como estando fora da porta da igreja, é um apelo seu por comunhão com qualquer pessoa que se arrepender da mornidão espiritual. Daí, no verso 21, ele diz: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Espírito. E no 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Devemos sempre ter em mente a distinção entre as igrejas locais e o Espírito Santo. Devemos sempre ter em mente a distinção entre as igrejas locais e o Espírito Santo. Todas as igrejas estão subordinadas ao Espírito Santo e à sua palavra inspirada. Essa distinção entre o Espírito e as igrejas locais pode ser expressa através das seguintes verdades bíblicas. Vamos lá ler aqui em 2 a Timóteo, segunda carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, para que não fique só nas minhas palavras. Segunda carta a Timóteo, é mais lá para trás. Peraí, Pedro, João. Aliás, estou aqui já com Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Já está bem aqui na minha mão. Versículos 24 e 25. Olha só o que nos diz aqui. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 24 e 25. Diz assim: porque toda a carne, versículo 24, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. E o 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Por isso é que eu expliquei aos irmãos que estão me ouvindo que tudo aquilo, as vestes brancas, a mudança de caminho, a comunhão, as profecias,
o regozijo, tudo isso que o Senhor quer oferecer à igreja de Laodiceia, ou a qualquer outra igreja queria oferecer no tempo das cartas e hoje em dia, porque elas são atualíssimas, isso se resume apenas e unicamente na palavra. Olha aqui, corroborando isso que foi dito. 1 Pedro, capítulo 11, versículos 24 e 25. Ele diz que toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Ou seja, essa carne nossa vai perecer. Vai perecer. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E outra coisa que eu não posso encerrar isso aqui sem deixar de explicar. O Espírito não é propriedade das igrejas, nem de qualquer instituição humana. Ele é o Espírito Santo de Deus e de Cristo, e não das igrejas. O Espírito é livre para operar onde quiser, de conformidade com os padrões justos de Deus. Isso é muito importante, que nós que queremos aprender a palavra, que nós que queremos crescer espiritualmente, que nós saibamos isso. O Espírito não é propriedade das igrejas, nem de qualquer instituição humana. Ele é o Espírito Santo de Deus e de Cristo, e não das igrejas. O Espírito é livre para operar onde quiser, de conformidade com os padrões justos de Deus. Vamos lá em João 1,33. João 1. Oh, que ventinho maravilhoso! 1,33. Ele diz assim: e João testificou dizendo, estou lendo 32 para depois ler João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 32 e 33. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Ele está falando de quem? De Jesus. No dia que Jesus foi ser batizado, o Espírito Santo desceu do céu sob a forma de pomba e pousou sobre Jesus. O 33, João diz, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Isso aqui é um exemplo de que o Espírito opera onde quiser, como quiser e através de quem ele quiser. Ele tem completa liberdade para tal. João 4:24 também nos diz algo sobre isso. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito Santo representa o senhorio atual de Cristo sobre as igrejas.
Ou seja, vou repetir, o Espírito Santo representa o senhorio atual de Cristo sobre as igrejas. O que isso significa? Representa, ele é o representante, entendeu? Do poder, o senhorio, o domínio, senhorio, domínio de Cristo sobre as igrejas atualmente. Não foi lá na igreja de Laodiceia séculos atrás, é atualmente. Tá, gente? É isso. Ele representa o senhorio atual de Cristo sobre as igrejas. Então, nós vemos através dos textos lidos, eu poderia ainda ler João mais um, só para terminar. João 7, capítulo 7, versículo 39. João capítulo 7, versículo 39 diz assim: Isso disse ele do Espírito que haviam de receber. No versículo 38, depois eu leio 39. Quem crê em mim, Jesus disse, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas Jesus já estava falando a respeito do Espírito. Então, meus queridos, eu espero. Aqui nós terminamos o estudo das 7 igrejas da Ásia. Eu espero que aqueles que realmente seguiram tenham aproveitado muito, mas muito mesmo. Tenham aprendido muito, porque eu muito aprendo quando vou pesquisar. Qualquer pequena dúvida que eu tenho, eu corro para aprender. Vou no dicionário, vou ao pé da página de estudo das Bíblias de estudo, que tem o estudo ao pé da página. Então, a gente aprende muito e eu espero que todos vocês tenham aprendido bastante dessas 7 cartas da Igreja da Ásia. Muito obrigada, porque aqueles que seguiram, aqueles que acompanharam, muito eu agradeço. Desejo a vocês um restante de semana na presença de Jesus, um restante de semana muito, muito abençoado. Muito abençoado. E até a próxima terça. Só faltarão 3 terças do mês de dezembro, porque daí a gente vai ter o recesso das festas. E aí depois nós comentamos, talvez a gente só volte lá para depois do dia 15 de janeiro, dia 20, talvez. Dar um bom descanso para o Brian também, tadinho. O Brian acorda muito cedo. Tá, Brian? Hã? Meu Deus, por que eu cismo que você é Brian? É Brenner, me perdoa, Brenner. Só fala em Brian. Fica aqui na cabeça que você é o Brian. Entendeu? Então, Brenner precisa de um pouquinho de descanso. Ele fica aqui na minha frente com uma cara de sono, que ele estuda na FAETEC de São Cristóvão, acorda muito cedo e está numa semana terrível de provas, são 2 semanas. Mas ele falou para mim que só falta física. Já fechou em tudo, tá de parabéns, viu, meu menino, viu? E ele ainda comeu um bombonzinho ainda agora. E ele gostou do bombom? Muito bom? Ai, que maravilha! Então, gente, um grande beijo no coração de vocês, tá? Até terça, se Deus quiser, e vamos ver o que o Senhor vai nos iluminar para terça-feira que vem, não é, Breno? Em nome de Jesus.
Jesus. Amém e amém. E outra, eu peço desculpas por esse barulho, que hoje o programa foi assim, foi feito com muito ruído. Vou ver se eu trago minha caixa semana que vem.